galerinha! Nessa videoaula a gente vai finalizar então um assunto sobre a cadeia transportadora de elétrons e vamos falar sobre a fosforilação oxidativa. A gente viu até agora então que a energia que foi gerada pela transferência de elétrons de NADH e de FADH2 na cadeia transportadora de elétrons, ela promove a transferência de prótons por espaço intermembranar. Okay? E essa transferência de prótons, esse bombeamento de prótons, vai gerar o que a gente conhece como energia potencial química e energia potencial elétrica. Vamos entender então como que essa energia gerada vai governar a síntese de ATP. Okay? Pois bem, a energia conservada nesse gradiente de prótons, ela vai ser utilizada para a síntese de ATP a partir de ADP e fosfato inorgânico. É esse processo aqui que a gente chama de fosforilação oxidativa, ok? E esse dispositivo ele só é possível pelo fato só é possível pela ação da enzima denominada ATP sintase. Essa enzima ATP sintase, ela fica embebida na membrana mitocondrial, logo aqui na sequência também dos complexos proteicos da cadeia transportadora de elétrons, certo? Então, esse modelo aqui, ele acopla um mecanismo químico de fluxo de prótons com uma fosforilação. Como é que isso funciona? Então, vamos lá. Complexo 1, complexo 3, complexo 4 vai bombear prótons para o espaço intermembranoso. Okay? Então, eu vou ter uma alta concentração de H+, nesse espaço aqui. E essa alta concentração aqui vai gerar dois tipos de potencial, ou seja, dois tipos de gradiente. Primeiro, eu estou colocando um componente químico ali. Eu vou ter altas concentrações de H aqui nesse meio, certo? Então, eu vou ter um gradiente químico. Além disso, esse componente químico aqui ele está carregado, certo? Eu tenho aqui H+, eu tenho carga positiva aqui. Então, à medida que eu coloco aqui prótons no espaço intermembranoso, eu aumento a sua concentração aqui, eu vou gerar o que eu chamo de potencial elétrico. Eu vou ter a formação de uma diferença de carga aqui entre esses dois espaços. Aqui vai estar carregado positivamente e do lado de dentro vai estar carregado negativamente. Ok? Então eu tenho dois potenciais formados aqui. Eu tenho a diferença de componente químico e eu tenho uma diferença de carga elétrica. Ok? Essas duas diferenças aqui é que vão impulsionar a síntese de ATP. De modo que esse próton que está aqui em alta concentração no espaço intermembranoso, ao voltar pela ATP sintase, vai gerar uma grande quantidade de energia que será utilizada então para fosforilação de ADP e formar ATP. Ok? A ATP sintase, a síntese de ATP, então, ela acontece nesse complexo proteico aqui por um processo que a gente conhece como catálise rotacional. Essa catálise rotacional é promovida então por esse componente proteico aqui, que ele é formado por dois domínios, o F1 e o F0. Esses componentes funcionais, então, o F1, ele é uma proteína periférica, essa parte aqui, que, ó, de fora aqui, ok? Ela é formada então por três sítios de ligação de ATP. Eu tenho aqui um sítio onde eu vou ter o ATP ligado, eu vou ter um sítio para ADP e fosfato inorgânico e eu vou ter um sítio vazio, ok? Todos eles na subunidade beta desse complexo aqui. Estão vendo aqui que olha, subunidade beta, aqui e aqui. É um esquema representado a partir desse domínio aqui, que olha, tem as unidades betas aqui, aqui e aqui. Então cada um desses domínios aqui vai ter afinidade ou por uma molécula de ATP, ou um ADP mais fosfato inorgânico, ou eu vou ter um sítio aqui que não vai ter afinidade por nenhum, ele vai ser um sítio vazio, certo? Além disso, eu vou ter uma proteína integral de membrana, que ela funciona para a passagem dos prótons, ok? Estão vendo aqui? Então, essa proteína integral aqui vai pegar o espaço, os prótons que foram confinados ali no espaço intermembranoso. Agora aqui, que olha, comigo aqui acompanha, aqui eu tenho a matriz mitocondrial e do lado aqui de cá eu tenho o espaço intermembranoso. Ficou claro? Então, o próton, ao voltar
passar por essa subunidade funcional aqui, vai promover uma rotação dessa subunidade aqui alfa-beta, certo? Do F1. Essa rotação vai mudar a conformação do F1 e um processo que a gente chama então de catálise rotacional e vai transformar energia mecânica, ou seja, a rotação, em energia química, formando um ATP. Aqui é como se fosse uma bomba. Imagina uma hidrelétrica, onde a água está passando ali numa turbina e aquela turbina está gerando energia elétrica, certo? Aqui, ao invés de passar água na turbina, vai estar passando próton. Próton que veio de onde? Bombeados pela cadeia transportadora de elétron. Eu tenho uma alta concentração de prótons aqui e uma baixa concentração de prótons do lado de dentro. É como se fosse uma represa e eu tenho ali a água saindo de uma alta altitude indo para um local de baixa altitude. E vai girar aquela turbina. Aqui o próton vai sair de um local de alta concentração, vai passar por esse componente integral de membrana aqui, vai promover a rotação desse componente periférico aqui, e essa rotação aqui vai gerar então a síntese de ATP. Certo? Então esse fantástico dispositivo aqui, ele é capaz de produzir cerca de 100 moléculas de ATP por segundo, com a passagem aqui de 3 prótons para a síntese de cada molécula de ATP. Ok? Ficou claro? Então aqui eu quero que basicamente a gente entenda isso. Com a mudança de conformação desse componente aqui periférico, a gente tem aqui, olha, liberação de moléculas de ADP. Entra ADP, fosfato inorgânico, o componente gira, a molécula de ATP é formada, o componente gira mais uma vez, o ATP é liberado. E esse processo é cíclico. À medida que prótons vão passando por esse componente integral aqui, o periférico vai girando e vai sendo liberadas moléculas de ATP, certo? Pela fosforilação, então, do ADP em fosfato inorgânico. Então, mais uma vez, entra aqui num determinado sítio fosfato inorgânico e ADP, a molécula gira, o complexo gira, esse componente aqui ele é fosforilado gerando ATP, esse ATP ele ainda fica preso no componente. O complexo gira mais uma vez e vai liberar esse ATP aqui para o meio, ok? Beleza? Ficou claro? E a gente finaliza aqui então esse processo de fosforilação, esse fantástico processo de produção de energia. A gente tem uma grande produção de energia então nessa catálise rotacional, ok? Assim como os outros complexos de transferências de elétrons, a ATP sintase ela também pode ser inibida. E eu destaco aqui que, olha, o antimicrobiano oligomicina, ok? Ele inibe então a síntese de ATP pela inibição da ATP sintase. O que também é interessante a gente destacar? A membrana mitocondrial interna ela é impermeável a espécies carregadas, ok? Então, para isso, a gente vai precisar de sistemas específicos para transporte de ADP e fosfato inorgânico para a matriz mitocondrial e ATP para o citosol, ok? Então, a gente vai ter aqui alguns transportadores para esse processo. A gente vai estar produzindo ATP na matriz mitocondrial e eu vou precisar dele para ser utilizado no citosol. No citosol, ao utilizar o ADP, eu vou produzir ADP e fosfato inorgânico. Vou precisar de direcionar isso para a matriz mitocondrial para ser novamente fosforilada, ok? Quem que vai impulsionar esse processo? Lembram que, olha, aqui eu tenho esquematicamente, olha, a ATP sintase. A ATP sintase vai pegar fosfato inorgânico e ADP e vai formar ATP pela passagem de prótons, pelo impulsionamento de prótons, ok? O ATP ele vai alcançar o citosol através de um antiportador. Eu vou ter aqui o transporte de ATP para o lado de fora e de ADP para o lado de dentro. Ou seja, eu tenho um tipo aqui de antiporte. Um vai para dentro da matriz, o outro vai para o espaço intermembranoso. Ok? Outro processo aqui de transporte ele é promovido por um simportador, conhecido como fosfato translocase.
Esse simportador, ou seja, do tipo simporte, eu tenho dois componentes sendo transportados no mesmo sentido. Aqui eu tenho que, olha, pelo transporte de prótons, lembrando que do lado de cá eu tenho uma alta concentração de H+, e aqui eu tenho uma baixa concentração, promovida pela cadeia transportadora de elétrons. Esse gradiente de prótons aqui vai promover o transporte então de grupamentos fosfatos, ok? Então aqui eu tenho o direcionamento do fosfato para dentro da célula, para dentro da matriz mitocondrial, que vai ser utilizado então para síntese de ATP. Ficou claro? Então tem esses dois transportadores aqui, um para transporte dos nucleotídeos, ATP e ADP, um para dentro da matriz e outro para fora da matriz. E eu tenho aqui um translocador do tipo simport, que vai pegar a partir do gradiente de transporte de H+, eu consigo colocar fosfato para dentro da célula. Ficou claro? Pois bem, a gente finaliza então nosso assunto sobre cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. Espero que vocês tenham entendido. Caso venham surgir dúvidas, eu acho que vão surgir, é um assunto que é complexo sim, eu peço que vocês entrem em contato comigo lá no fórum de dúvidas ou deixem aí sua dúvida nos comentários da nossa videoaula, ok? Nas nossas próximas videoaulas a gente vai estudar o metabolismo de lipídios e posteriormente metabolismo de proteínas. Lembrando que esses dois componentes, gorduras e proteínas, ao serem oxidados, eles vão gerar acetil-CoA para o ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs vão gerar ali elétrons que vão todos ser direcionados para o que a gente acabou de estudar aqui hoje, ok? Na cadeia transportadora de elétrons, que vão direcionar esse elétron para oxigênio, vai gerar um gradiente de prótons que vão direcionar a síntese de ATP, ok? No mais, deixo aquele abraço e espero vocês na nossa próxima videoaula.